aí, pessoal, bem-vindos ao Mente Reflexiva, um espaço para você refletir e aprender sobre a psicologia toda semana. Se você clicou nesse episódio aqui, você provavelmente deve ser perfeccionista ou deve estar querendo saber um pouco mais sobre perfeccionismo. O episódio todo aqui, ele vai ser baseado num livro que eu tava lendo, que é Cognitive Behavioral Treatment of Perfectionism. Assim, desculpa ter assassinado o inglês, né? Mas é um livro mais técnico para psicólogos. Se você for uma pessoa que não é da área da saúde e quer aprender sobre, eu vou deixar aqui o link na descrição do episódio. Se você quiser só aprender esse trechinho aqui que eu vou trazer para vocês sobre uma reflexão sobre o ensinamento que eu tava aqui no livro, não precisa pegar aqui a referência do livro, fica só aqui no episódio para você aprender um pouquinho sobre o que eu quero te falar hoje sobre perfeccionismo, né? Porque eu acho esse tema muito importante, porque muitas vezes eu vejo, tanto na minha vida quanto pessoal, quanto na minha vida profissional, pessoas falam, eu sou perfeccionista, meio no sentido tipo, sou assim mesmo, como se fosse algo positivo. E, gente, eu sou meio, posso me considerar perfeccionista, meio não, né? Eu sou bem perfeccionista, e eu não necessariamente atualmente vejo isso como um traço muito legal, assim, porque eu atualmente, pessoalmente, né, falando, muitas vezes as pessoas muito perfeccionistas, muito rígidas. E eu acho que esse episódio aqui é um pouco para explicar o porquê, né? Por que somos assim? Porque eu não acho que ninguém nasce perfeccionista, mas a gente desenvolve isso ao longo da vida, né? Então, uma das primeiras coisas que eu quero trazer aqui para vocês é que o perfeccionismo, ele é um construto dimensional. Então, que ele pode ter vários graus. Então, assim, eu que tô falando aqui posso ser mais perfeccionista que outra pessoa que tá me ouvindo. Ou outra pessoa que tá me ouvindo aqui pode ser mais perfeccionista. Então, assim, perfeccionismo você não é ou não é do tipo preto e branco. Vão ser gradações de cinza, porque você pode estar com diferentes colorações de cinza, algumas vezes mais escuro, algumas vezes mais claro. Então, quando a gente sempre for pensar em características, principalmente quando a gente tá falando de qualidades ou defeitos, ou eu acho características das pessoas, principalmente dentro da psicologia, a gente tá sempre olhando pra gradações. Que a gente muitas vezes vai falar, né, de uma... Quando a gente tá pensando num transtorno, né, numa gravidade mais alta, numa gravidade mais baixa. Então, pra gente começar a falar sobre perfeccionismo, é importante entender que o que eu vou falar aqui, vocês podem ter em graus, mas não necessariamente vocês podem ter tudo. E eu tava querendo trazer pra vocês o modelo multidimensional de Frost, que ele é um pesquisador, ele e a equipe dele, lá nos anos 90, definiram perfeccionismo a partir de 6 dimensões. E eu achei muito legal, porque eu amo estrutura, gente. Eu sou aquela pessoa organizadinha, planilha, caixinha pra tudo. Então, quanto mais eu acho que a teoria de um pesquisador tiver muito bem elencado as questões, estruturado, pra mim, assim, gente, me dá um prazer de ler. Assim, eu fico tão feliz lendo. Então, pra você se considerar um perfeccionista ou pra você analisar o seu grau de perfeccionismo, vamos aqui dar uma olhada nessas 6 dimensões que o Frost trouxe. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que observar é a preocupação com os erros. Então, normalmente, quem vai ser um perfeccionista vai ter uma ansiedade excessiva em relação a cometer erros, em qualquer falha mínima é vista como um fracasso. Vocês estão conseguindo ver a inflexibilidade que eu trago mais cedo? Então, essa é uma característica que você fica ali o tempo inteiro, tipo, monitorando se você vai errar, se você não vai. E o fracasso, ele tá sempre ali à espreita, né? Porque não pode ter erros. O tempo inteiro existe esse medo, assim, de as coisas não saírem do jeito que você quer. E isso pode ser extremamente ameaçador, né? Dependendo do quão perfeccionista você é, isso pode até te tirar do seu eixo. Uma segunda dimensão que a gente tem que olhar é dúvidas sobre as ações. Assim, eu dei uma traduzida, gente, porque esse livro todo tá em inglês, né? Como vocês podem ver no começo do episódio, eu falei o nome do livro em inglês porque ele, infelizmente, não tem tradução para português. Então, o que seriam essas dúvidas sobre as ações, né? Dúvidas quanto à qualidade do próprio trabalho. Então, eu diria que o tempo inteiro você tá se criticando. Eu acho que é sempre importante a gente dar uma olhada na nossa autocrítica. Eu não acho que a autocrítica ela é ruim, porque a gente tem um pouquinho de noção de quando a gente não tá fazendo um bom trabalho ou do que a gente precisa aprimorar, é bom. Mas tem uma autocrítica que eu vejo muito no meu consultório, que é aquela autocrítica que destrói a gente, assim, coloca a gente, assim, no buraco, que a gente se esculacha mesmo, assim. E a gente tá sempre duvidando do quanto a gente é capaz, do quanto a gente consegue. Então, tem uma esfera de autocrítica que muitas vezes num perfeccionismo maior, né, se você tem mais dessa característica, pode acabar te deixando pra baixo, porque você se critica muito e duvida muito do que você tá produzindo e de quem você é, da sua capacidade, enfim. A terceira dimensão que ele também traz são padrões pessoais. Então, são pessoas que têm tendência a ter padrões excessivamente altos para o próprio desempenho. Então, não é que você tem que fazer X, você tem que fazer 2X para você ser capaz. Então, gente, vocês conseguem ver esse caldeirão desses 3 primeiros pontos que eu trouxe? No sentido de tem uma ansiedade excessiva, junto com uma autocrítica elevada e junto com padrões, assim, muito altos. E, assim, julgo dizer que
que tem pessoas que têm padrões irreais. Porque tem pessoas que chegam assim na terapia pra mim que eu fico pensando, gente, mas dá pra fazer tudo isso que você quer? Porque algumas vezes não dá, gente. Algumas vezes a gente tem ideias na nossa cabeça do que a gente vai fazer que não são nem realistas do que a gente consegue alcançar. E é óbvio que a gente sempre vai se sentir incapaz ou insuficiente porque são padrões excessivamente altos e muitas vezes, assim, grande maioria das vezes, são padrões que nem necessariamente são impostos pelos outros, né? Ou eu tô pensando muito no caso de uma empresa, assim, sabe? Quando seu chefe pede pra você fazer uma coisa, e obviamente você quer entregar com um padrão legal, você quer ter um bom trabalho ali, algumas vezes até pra ser destaque na empresa, ou pra manter o cargo, mas entre o que você quer entregar e o que é preciso entregar, dado, né, o seu escopo, o que é pedido, existe uma diferença. Mas pra quem tá imerso nesses padrões de perfeccionismo, muitas vezes não enxerga. Então é muito importante a gente ir analisando e ir observando o nosso perfeccionismo pra entender se a gente tá tendo padrões realistas. Eu não quero que você não tenha padrões, porque é importante ter padrões. Que nem eu disse que a autocrítica também é importante de ter. Os padrões pessoais, né, também você tem que ter, mas excessivamente altos pode causar muito sofrimento pra você. E como sempre, eu sempre tô trazendo aqui essa questão da temperatura, da quantidade, do ajuste, porque eu nunca acho que um comportamento por si só ele é 100% ruim. Eu acho que a forma como a gente usa ele é o excesso ou a ausência dele, né? Os extremos, normalmente, que fazem a gente adoecer ou a gente se sentir pior com a gente mesmo. Então agora eu vou pra quarta dimensão, que é expectativas parentais. Agora a gente vai começar a entrar na parte que eu gosto, porque eu sempre gosto de trazer pros meus pacientes que eles não são do jeito que eles são por acaso. E isso tá muito ligado com a nossa história de vida, gente. Quando as pessoas chegam pra mim, eu acho que é o meu olhar de psicólogo, falam, é assim, eu fico, não, peraí, eu quero descobrir. Por quê? Qual é o histórico? Por que é assim? Por que as pessoas fazem assim? Por que fulano agiu? E aí, gente, não dá pra descobrir o porquê de tudo, né? Tem porquês até que é melhor nem saber. Mas assim, não dá pra saber o porquê de tudo. Mas aqui, eu sempre vou tentar trazer essa perspectiva de onde vem. Porque não vem do nada, gente. Quando a gente fala que a gente sente coisas do nada, ou a gente é assim do nada, vamos começar a questionar isso. Vamos fazer um comprometimento aqui com toda a comunidade reflexiva aqui, que a gente vai começar a se questionar mais sobre alguns porquês. Então, nessa quarta dimensão é para você analisar no seu perfeccionismo a crença que seus pais estabeleceram de padrões que você não consegue alcançar. O que isso significa? Muitas vezes os pais, esses padrões excessivamente altos que a gente estava falando no terceiro ponto, eles foram estabelecidos lá quando você era criança. Eu posso dizer até da minha história de vida, assim, que eu lembro que quando saiu o boletim e vinha as notas, né, o meu pai sempre fazia um comentário do tipo, mas por que não tirou 10? Por que não tirou 9? E até falava, sabe aquela brincadeira eu confundo de verdade? Que é meio do tipo, mas 9 não é 10, né? 9 não tá bom o suficiente. E, gente, isso são padrões excessivamente altos. Sei lá, a média da minha escola, eu não lembro agora, mas talvez fosse 7 pra passar. Se eu tivesse tirado 7, eu já tava dentro do padrão, já estava cumprindo o pré-requisito da escola. Eu poderia ser uma aluna melhor e tirar notas mais altas. Mas existia um padrão ali difícil de alcançar, e dependendo de algumas matérias, era quase impossível pra mim alcançar. Gente, a tríade de matemática, física e química sempre foi o meu pesadelo. Então, assim, a chance de eu tirar uma nota 10, uma nota 9 nessas matérias era, tipo, nulo, era quase impossível. Não sei nem se isso já aconteceu em algum momento na minha vida, que eu lembre, eu acho que não. Então, esses padrões vêm de expectativas parentais que são acima do que você entrega e talvez acima até do que, assim, deveria ser entregue. Porque o que eu tô usando como exemplo é que algumas vezes existe uma cobrança sobre os filhos que é um pouco excessiva, sabe? Pro momento, pro quanto aquilo é importante de fato pra vida do filho. A quinta dimensão que eu quero trazer pra vocês também é crítica parental. Então, quando seus pais foram excessivamente críticos, quando as expectativas não foram atendidas. Então, tem pais que têm expectativas atendidas, então os seus pais vão estabelecer padrões e vão te criticar se você não alcançar esses padrões. Vamos usar o meu exemplo de novo, né? Uma vez que eu não tirei 9, 10 no boletim, eu poderia ser altamente criticada por isso. Acabava que na minha casa isso não acontecia, mas aconteciam uns comentáriozinhos assim, do tipo, e aí, né? Não deveria ter tirado uma nota melhor? Que não deixa também de ser uma crítica. Obviamente, eu consigo imaginar lares e pais muito mais severos do que eu tô falando aqui. Até porque muitas vezes os nossos pais podem gritar com a gente, podem punir a gente. E aí são níveis de crítica e até de agressão muito maiores. Mas se você teve pais que têm expectativas altas e te criticam, né? São extremamente demandantes e querem que as coisas sejam feitas do jeito deles, isso vai influenciar no desenvolvimento do seu perfeccionismo. Por isso que eu falei dessa parte do episódio que eu gosto,
quando a gente começa a entrar nessa dimensão 4 e 5, porque mostra que parte do modelo que a gente tem como adulto vai moldando quem a gente é, né? Então, os nossos pais, eles são os nossos modelos a serem seguidos, pro bem e pro mal. Então, acaba que se você tem pais que são perfeccionistas, ou são rígidos, ou querem sempre as coisas do jeito deles, ou de uma determinada forma, isso vai acabar afetando no seu desenvolvimento de personalidade. A gente não tem pra onde fugir. E a última dimensão é a questão da organização, que é uma tendência a supervalorizar precisão, ordem e organização. Nossa, gente, isso eu me identifico demais. Porque supervalorizar essas coisas, gente, dá uma sensação de controle. Isso pra mim é muito importante da gente estar falando aqui. Porque pessoas perfeccionistas também podem ser pessoas muito controladoras. Porque se você tem padrões ali excessivamente altos, uma crítica muito grande pairando sobre você, você vai ser mais rígido, né? Porque é meio que do tipo, olha, eu sei que seguindo esse caminho aqui, esse caminho A, vai dar certo. Então, eu não vou sair do caminho A porque eu tô morrendo de medo de seguir pelo caminho B e dar errado. E aí, eu super vou valorizar essa ordem, essa precisão, essa forma de fazer as coisas que eu sei que dá certo. Por quê, gente? Porque a segunda dimensão tava falando, assim, de ter muito medo do fracasso. Segunda dimensão? Não, calma. Errou! Primeira dimensão. Foi mal, gente. Então, vocês conseguem ver que essa rigidez, né, essa forma de como o mundo deveria ser, porque dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem algumas crenças, algumas ideias de como o mundo deveria funcionar. E quanto mais a gente tem uma ideia de que tem que ser assim, e fulaninho tem que fazer assim, e eu tenho que fazer assim para as coisas darem certo, mais rígido a gente vai ficando, mais fechadinho na nossa bolha a gente vai ficando, e menos possibilidades de mudar e de fazer diferente vão acontecer. Porque, pasmem, né, quanto mais repertório a gente tem, ou seja, mais vivência de novas experiências, novas formas de fazer, entender que o caminho A funciona, o B funciona, o C funciona. Funcionam de formas diferentes, mas funcionam. Mais a gente se sente em paz, mais a gente se sente tranquilo, porque a gente sabe que a gente tem várias opções de como resolver um problema, de como lidar com situações, mas acaba que muitas vezes no perfeccionismo, nessa rigidez de estar ali sempre fechadinho na mesma coisa, a gente pode acabar não vendo outras possibilidades. E aí, se a gente não vê outras possibilidades, o que eu sempre gosto de trazer é, a gente sempre tem que estar procurando a forma mais adequada de como as coisas funcionam pra gente. Então, talvez o jeito A funciona pra gente durante 20 anos da nossa vida, né? No sentido de, eu vou pro trabalho, preencho aquela planilha, entrego aquele mesmo relatório, sei lá, durante 10 anos. E funcionou, manteve meu cargo, fui recebendo promoção, só que aí agora, sei lá, trabalho com tecnologia, agora tem AI. Se eu não me atualizar, se eu não for pro caminho B, o meu trabalho pode ser engolido por isso. O meu trabalho pode ser engolido pela AI se eu não flexibilizar e descobrir outras formas. Então, o que eu gostei desse modelo multidimensional do Freud que eu trouxe hoje pra vocês é que algumas das dimensões medem características, né, que a gente pode avaliar na gente do perfeccionismo, mas ele também mede causas e fatores associados ao perfeccionismo no nosso desenvolvimento também, né, como pessoas. E isso pra mim é sempre muito importante como psicóloga, a gente tá entendendo que quem somos é o resultado de todas as nossas vivências até aqui hoje. Então, gente, se vocês chegaram até aqui no episódio e gostaram de saber um pouco de onde vem o perfeccionismo, se vocês se identificaram com algumas dessas características de perfeccionismo, né? Comenta um emoji daquela cabeça que meio que, tipo, explode uma coisa em cima, assim, tipo, sai um vulcão, assim, em cima. É aquela carinha amarelinha que ela, tipo, tá meio assustada, assim. E aí sai um vulcão de cima da cabeça, do tipo... Eu tô imaginando aqui, né, os perfeccionistas, os reflexivos que ouvem aqui, tipo, com a cabeça explodindo, assim, de muita coisa pra fazer. Eu quero que seja tudo do meu jeito. Super rígidos. Então, para simbolizar um pouco algumas vezes esse caos que o perfeccionismo traz, ou esse excesso de peso, né, que o perfeccionismo traz, comentem isso aqui no episódio. E, gente, se vocês estão gostando aqui do podcast e gostaram desse episódio, classifiquem o podcast com 5 estrelas, porque isso me ajuda demais aqui no Spotify. E também ativa o sininho pra você não perder nenhum episódio novo. A gente tá aqui toda segunda-feira com um episódio sobre algum tópico da psicologia. Se vocês tiverem algum específico que vocês querem que eu fale sobre, deixem aqui nos comentários também. E compartilha com alguém que é perfeccionista e gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre, e até pra entender melhor, né, por que funciona dessa forma o perfeccionismo. E também, se vocês estiverem procurando uma psicóloga, começar um processo terapêutico que ajuda a refletir sobre tudo isso aqui que eu trouxe no episódio, o link também vai estar aqui na descrição do episódio para vocês marcarem uma consulta, falarem comigo no WhatsApp. E também, se vocês quiserem seguir aqui o podcast nas redes sociais, vocês podem ir no Instagram, no @reflexivacast, e no TikTok também. E vocês também podem encontrar o meu perfil profissional no @NaTeresaCavalcante, Teresa com H, Cavalcante com I, para acompanhar todo esse conteúdo aqui do Mente Reflexiva, tá bem? Então, um beijão, gente!